Oi, pessoal. Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar aí, que tá sendo quente. Agora nós vamos entrar no negócio que é mais quente aí, né? Então a gente vai. Vamos esperar aqui o pessoal entrando. O pessoal tá entrando, o pessoal tá entrando. Calma aí, vamos esperar o pessoal entrar. O Jefferson já tá aqui. Deixa eu chamar aqui o Jefferson já. Nós nos Voltamos. voltamos. Deixa eu chamar o pessoal de novo aqui, Jefferson. Que eu sempre aperto o aviãozinho e eu vou chamando lá a galerinha, isso. O pessoal já tá entrando de novo. As lives com a Sueli Fabrini é assim, Jefferson, a gente vai longe. Eu tento fazer em 1 hora, não dá, não adianta, é 2 horas e ainda dá. E esse tema é super quente, né? Tá salvando tudo, né? Eu salvo tudo, eu salvo tudo sobre as lives. Jesus salva, mas você tem que salvar também. A gente tem que salvar também. Ai, meu Deus do céu. Eu vou chamando o pessoal lá, calma aí. Entrou Vamos aí, lá, gente. Ana A gente Maria. estava mais ou menos. Ah lá, falou que entrou. Só um pouquinho aí. Já tô indo aí, calma aí, não vou abandonar vocês. Calma aí. Entrou aí, mãe? Caiu aqui de novo. Mãe, isso, entrou lá de novo. Consegui. É que acabou a primeira parte. Oi. Vamos lá. Parte 2. Bora. Meu pai entrou aí, pai. Meu pai adora esses temas aí. Ele é fera também da palavra. Muito bom. Voltou lá. Agora nós vamos entrar na parte quente, gente. E aí, Jefferson? O povo não está preparado para isso, né? Para escutar tudo isso. Não. O que a gente faz? O que a gente faz? Então, algumas coisas a gente precisa. É até raciocínio lógico. Tá? A gente precisa ter um raciocínio lógico. Se você. Se a pessoa não. Se a pessoa crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação, ela precisa estar preparada, porque se voltar antes e ela não estiver preparada, ela fica do mesmo jeito. Existem aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Mas se a pessoa não estiver preparada, ela também fica. Agora, no raciocínio lógico, não é mais coerente nós estamos preparados para passarmos pela tribulação? Passar. Né? E a Bíblia nos mostra isso. Né? Eu também sou dessa, porque assim, é preparar para guerra, pro tiro, porrada e bomba mesmo. A gente tem que estar preparado. Como que prepara? A gente precisa ler, né? Porque a gente precisa ler. Você acredita, assim, Jefferson, que depois de tudo isso, dessa crise, agora eu acredito que os pastores precisam se unir exatamente para voltar à essência dessa preparação? Porque senão a gente não vai conseguir preparar as nossas crianças para esse tempo? Exatamente. Não só a gente não vai preparar as nossas crianças, mas nós não estaremos preparados. Então, em primeiro lugar, né, diante disso que o mundo está vivendo, nós temos que nos lembrar que Deus é soberano. Então, foi Ele quem permitiu todas essas coisas acontecerem. Foi Ele quem fez com que as igrejas parassem. Foi Ele quem impediu. Isso não é questão de falta de fé, não é medo, não é nada disso. Foi Deus quem fez com que nós parássemos, que a igreja parasse de se reunir, para que pudesse ser feita uma reflexão, para que a igreja pudesse olhar para a maneira como está cultuando a Deus.
se está agradando ou não. Ok? Justamente para quê? Porque nós precisamos nos preparar. A gente não pode simplesmente se reunir fisicamente num lugar e fazer as Como coisas como a gente acontecia? quer. A gente, Exatamente. eu sinto assim que depois dessa crise não se pode mais ser o mesmo. Não, Não. como a Deus gente levava, não dá mais. não, porque Deus não quer que seja da mesma forma. Ele parou tudo isso, ele parou as nossas reuniões, justamente para que nós pudéssemos retornar para os princípios que ele estabeleceu de culto. Por exemplo, a igreja perdeu a devoção dos salmos, por exemplo. Veio os salmos como uma parte de promessas, aquela coisa toda, né? Escolhe alguns salmos, mas os salmos, eles, desde a igreja primitiva, ele foi a base, o fundamento, por exemplo, da oração e da adoração. A igreja perdeu a devoção aos salmos, e aí perdeu com isso também o vocabulário da oração e perdeu a verdadeira adoração. Então Deus ele impediu isso, e nesse tempo que nós estamos em distanciamento social, ainda que já tenha alguma flexibilidade em muitos lugares, quando nesse período o que Deus quer? Que a gente se prepare, é uma pré-preparação. Então a gente se prepara para voltar aos nossos cultos, e tem que ser diferente, tem que ser dentro Tem que ser daquilo que Deus diferente. estabeleceu. A adoração não é como a gente gosta, é como ele quer receber. A oração não é da maneira como a gente quer fazer, mas é da maneira como ele recebe. Né? João é muito claro na sua carta. Se orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele estabeleceu. Jesus ensinou a oração modelo ali. Não vamos entrar nesse assunto. Mas a questão Sim. de fato, nos preparar. Olha que forte isso, né, gente? É adorar Deus conforme Ele quer ser adorado, não como a gente quer ser adorado, né? Nós vamos adorar da nossa forma, porém, quando se chega até Ele, como que é essa adoração? Gente, nós vamos trazer alguém de adoração aqui para a gente entrar nisso, porque eu acho que até a parte de adoração, Jefferson, a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa ensinar a igreja, né? Principalmente as pessoas que estão na linha de frente, ensinar sobre a questão da adoração, né? Como que estudar como que era feito. Eu lembro que a gente estudava, né, os tabernáculos, como era a entrada dos santos dos santos, como se levava a arca da aliança, o respeito, e que se perdeu durante todo esse tempo, né? A gente trouxe uma... Afinal de contas, nós vamos passar a eternidade adorando. Como que a gente pode negligenciar? No céu, será que vai ser de qualquer jeito? Não vai ser de qualquer jeito. Né? Agora, desculpa, eu acabei te atropelando aí, te cortando. Desculpa. Não, eu gosto dessas discussões, assim, gosto bastante. Agora, olha só, né? Nós estamos falando de todas as questões de preparação. Como que começa a preparação? Como que a gente se prepara? A gente tem que se voltar para as Escrituras. Se nós não nos voltarmos para as Escrituras, que é onde Deus se revela, nós não estaremos preparados. A gente pode ter muitas qualificações, mas não estaremos preparados de acordo com a vontade de Deus. Né? A gente fala em avivamento. Ok, nós precisamos clamar e orar por avivamento. Mas eu penso muito em Abacuque, né? Quando Abacuque ele disse: Senhor, faz de novo em nossos dias o que o Senhor já fez no passado. Mas o que levou Abacuque a declarar isso? Foi quando ele se voltou para as Escrituras. Porque quando ele se voltou para as Escrituras, ele viu o que Deus já havia feito em toda a história do povo de Israel, ali no caso. Né? As grandes maravilhas que ele viveu. E isso fez, então, com que o seu coração se aquecesse, queimasse de desejo para que Deus fizesse de novo, porque ele viu nas Escrituras o que Deus fez. Ele viu nas Escrituras quem Deus era. Deus se revelando nas Escrituras. E aquilo queimou no coração dele. Ele falou: Deus, nós precisamos disso de novo. Nós queremos isso de novo. Então, não há avivamento sem retorno às Escrituras. Não há preparação sem retorno às Escrituras. Por isso que eu citei, né, que uma das características da grande tribulação, uma das características
dos sinais do fim é justamente o aumento de erros doutrinários. E as pessoas caem nos Sim. erros doutrinários porque elas não são como os irmãos de Bereia. Elas não vão verificar nas escrituras se é como está sendo dito. Então, nós temos... E olha que lá em Bereia, quem estava pregando era Paulo, um homem super inteligente, super preparado, cheio do Espírito, e ainda assim aqueles irmãos se voltaram para as escrituras e falaram assim, Paulo, muito legal o que você está falando, mas deixa eu ver se isso condiz com a palavra. Porque a autoridade máxima de vida é a palavra de Deus. Foi isso que eles fizeram. Sim. Se prepara dessa forma. Como que eu vou me preparar para a grande tribulação? Olha só, os discípulos de Jesus, voltando aqui para Marcos, né? Os discípulos de Jesus, Jesus falou sobre todas essas coisas para ele, do sermão profético, ali do princípio das dores, falou da grande tribulação, né? Falou que eles seriam levados aos tribunais, que eles estariam diante de governadores, mas Jesus também falou que eles não deveriam se preocupar. Duas coisas que ele fala ali, nos primeiros versículos. Que eles não deveriam se perturbar e não deveriam se preocupar com o que eles tinham que falar. Jesus estava preparando eles. Por quê? O Espírito Santo, quando veio sobre eles, realmente os preparou para aquilo. E aí, lá em Atos, quando a gente vai ler que eles começam a sofrer perseguição, a oração deles não foi para que eles fossem livres da perseguição. Eles oraram e disseram o seguinte, lá, se eu não me engano, em Atos capítulo 4. Eles disseram o seguinte: Deus, enquanto eles nos perseguem, nos dê coragem para continuar pregando o Evangelho. Eles não pediram para serem livres da perseguição. Não foi isso que eles... Por quê? Porque eles estavam preparados. Eles já sabiam que não tinham que passar por aquilo. Então, se nós... Nossa, é muito forte. Não, é isso mesmo. Me faz refletir, porque eu fiz algumas anotações que eu achei super importante você trazendo sobre isso. Porque ele fala ali que todos... lá em Lucas, inclusive, eu quero que você me ajude a refletir aqui, que eu achei bem legal, Lucas 21, que ele fala assim, ó, todos odiarão vocês por causa do meu nome, certo? E lá em Lucas 21 mesmo, um pouquinho pra frente, deixa eu só ver onde que fica, no 36, fica assim, ó, vigiai, certo? Vigiais, pois, para que orando seja evitado todas essas coisas que está para acontecer. Isso me trouxe. Isso, 21. Ele fala assim, todas odiarão vocês por causa do meu nome. Tá, deixa eu abrir deixa eu separar um pouquinho, são duas perguntas. Todos odiarão você. Eu ia perguntar assim, as pessoas vão começar a odiar, na verdade já estão odiando, já está acontecendo isso, principalmente fora do nosso país. As coisas já estão acontecendo. Os missionários estão sendo sacrificados, né? Pessoas estão sendo mortas por conta do evangelho. Isso já está acontecendo, certo? Mas ali ele fala no 21:36, vigiais, que eu queria só entender, eu queria que você me ajudasse a entender sobre isso, vigiais, pois para que orando seja evitado todas essas coisas que está para acontecer. Que eu achei que foi muito forte isso. Bom, duas coisas, né? A versão que eu tenho aqui, da Escritura, diz, no verso 36, vigiai, pois, orando em todo o tempo. Então, durante todo esse período, nós precisamos orar, estar vigiando e orando, né? Para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer. Ou seja, vai acontecer. Não tem jeito. Isso vai acontecer. Algumas pessoas vão escapar disso. Então, mas veja, que o que Jesus está dizendo aqui, a gente tem que primeiro entender o momento que ele fala. Ele fala justamente depois da tribulação, quando depois da tribulação vai haver os grandes problemas nos corpos celestiais, né? Que ele vai falar da lua, vai falar das estrelas. Sim, então, outro momento. É um outro momento ali. Porque se a gente voltar lá para Marcos, é justamente quando ele que depois da grande tribulação, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua entendi. Então o Filho do Homem será visto. Então, ali é um outro momento. Porque daí no 29 ele já fala sobre bem quando estiver lá no final mesmo, né? Sim. Né?
Então, a gente, o texto na verdade, todos os textos que falam sobre a tribulação, né, o princípio da dor, o sermão profético, né, eles vão Tá. trazer justamente esse roteiro. A gente tem que observar esse roteiro. Quando e como cada coisa vai acontecer. Né, para a gente Uhum. transportar uma coisa para um outro momento que Jesus disse que aquilo talvez não vai acontecer naquele momento, mas vai acontecer em outro. Né? Então, o Uhum. 36 aqui que você citou de Lucas, né, é um outro momento, quando Jesus, quando as coisas no mundo, na natureza, Sim. estarão refletindo as consequências da volta do Filho do Homem. Né? Aí é justamente no momento em que Jesus irá voltar para resgatar a sua igreja, para resgatar os seus filhos. E aí a gente Eu tem achei que isso. melhorar para quê? Justamente para que o nosso coração, né, porque no verso 34 ele vai falar, cuidar de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações. É justamente o que a gente estava Uhum. falando, a questão da preparação. A gente tem que Da orar para prepara. estar preparado. Porque se a gente não se preparar, se a gente não se voltar para as escrituras, o que vai acontecer é que nós vamos ser enganados. E aí o Então, engano vai tirar e eu toda sinto essa. assim, e eu bem sinto bem isso, que esse é o tempo de preparação. Nós precisamos preparar a igreja mesmo para esse trash que nós vamos passar assim como cristãos, de estar ali. A gente já vê vários sinais, né? Eu notei alguns sinais que está acontecendo já, questão de guerra, rumores de terra, né? É, tempestades e muitas outras coisas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. A questão do chip também, que já está em andamento, né? Que isso Apocalipse ele fala sobre isso, já está em andamento sobre essa situação. E eu achei bem interessante. Você acompanhou o Descend? Sim, não todo, Então, mas uma boa parte. tá. Acabou o Descend e tal, terminou lá. Não pude estar presente, queria muito estar presente, mas acompanhei ele online. E foi feito um ato, né, de jejum e oração durante todo o mês de março. Então, terminou o Descend e essas coisas eu fico tudo ligado, né? Fico tudo ligado, tudo ligado. Terminou o Descend, né? Foi em fevereiro, se eu não me engano, eu não lembro a data certinho. Eu sei que foi em fevereiro, teve Descend. Em março começou o ato de jejum e adoração. Eu sinto que as pessoas de outros países já estão de olho no Brasil, nos adoradores do Brasil, porque eu sinto que, de fato, por diversas vezes, profetas do Senhor e pessoas tivendo sonho que esse avivamento sairia daqui. Certo? E já está acontecendo um trabalhar, não é ainda. Ainda a gente não está vivendo esse negócio. E eu acredito que, de fato, eu não sei, eu posso estar errada no meu contexto, que isso vai acontecer quando o cinto apertar para nós. Porque vai apertar. Eu vejo que vai apertar. Eu acredito que vai apertar. E começou esse jejum exatamente no mês de março, certo? E no mês de março, coronavírus invadiu o Brasil, porque já estava acontecendo um ano anterior nos outros países. Mas no mês de março foi esperado o carnaval, começou as trocas lá, de trocas de vírus, e isso se foi espalhado. E a gente parou o Brasil no mês de março. E eu já comecei a sentir esses sinais acontecendo, né? De um tempo novo que está para acontecer. Embora a gente percebeu esses desesperos e, de fato, muitas pessoas perderam seus familiares por conta desse vírus. E eu acredito, Jefferson, que esse vírus é pouco, porque vai acontecer ainda. A gente sabe que existe uma massa por trás disso, existe um propósito de diminuição da popularidade. Eu não acho que esse vírus é por acaso. Eu não acho que esse vírus simplesmente a gente pegou de morcegos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que de fato foi realizado isso e que vai vir algo pior. Você acha isso também?
Eu penso nessas questões, mas eu sempre me volto para a soberania de Deus. Então, independente se é algo natural, eu também não creio que é algo de moça. Né? Realmente eu não creio. Mas Eu vou tentar aqui, calma aí só um pouquinho que eu vou tentar recusar aqui, que as pessoas estão me ligando, gente, agora não dá, vai. Tentando. Só um pouquinho. Na outra live também é a mesma. travou. Me perdoa. Bem na hora eu recebi uma ligação. Bora lá. Independente se esse vírus foi criado, se ele é natural, se ele foi por causa de um descuido, se é uma questão alimentar ou não, independente de qualquer coisa, Deus é soberano. Então, ele foi quem permitiu que esse vírus se tornasse uma pandemia. Tá? Então, foi ele quem permitiu. Permitiu. Nada tira do meu coração e da minha mente essa realidade. E Deus em Tudo passa pela permissão dele. Exatamente. Né? Ele permitiu, e ele tem um propósito nisso. Ele tem um propósito absolutamente claro em tudo isso. Né? E o propósito é como aquilo que a gente está falando aqui, que é justamente dessa preparação do povo. Então, falando do que você estava dizendo há pouco, né? Sobre a questão do Brasil. De fato, eu creio que o Brasil realmente será um grande celeiro. Né? E não é de hoje que se fala isso, não é de hoje que Deus tem dado essas indicações. Será, de fato, um grande celeiro. O que me faz crer ainda mais nisso é justamente o interesse. Né? Agora eu vou para o contraponto. Né? Num ponto a gente tem os erros doutrinários, num ponto a gente tem os falsos mestres, os falsos pastores, mas no outro ponto a gente tem um crescimento absurdo de principalmente jovens que estão se interessando por estudar as Escrituras, que estão se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Por quê? É Deus quem está despertando isso. A gente vê um grande número de jovens que estão se interessando, por exemplo, por teologia, por estudar teologia. Né? Por algumas décadas, né, a teologia foi, entendo o que eu vou dizer, foi quase que demonizada. Né? Porque a teologia esfria, teologia isso, teologia aquilo e tal. Né? Não vai para a teologia, porque a teologia vai deixar você frio. A minha filha, né, que está aqui do meu lado, ela tem uma frase que é o seguinte: a teologia... Deus abençoe. Lembra dela. A teologia não esfria ninguém. Ela apaga o fogo estranho. O fogo errado. Então, a teologia ela não vai esfriar as pessoas. Ela vai apagar o fogo errado. E, claro, que é isso que a gente precisa. E a boa teologia... Sabe que Pode falar. Eu acredito nisso porque eu sinto assim que esse é o tempo exatamente de joio crescer junto com o trigo. Sim. Até esses dias está passando aí na internet, viralizou, né? Viralizou. Um vídeo do joio e do trigo, né? Mostrando como funciona. Espetacular. Espetacular. Porque eu acho que a gente está nesse tempo exatamente, né? Que isso é importante para a gente saber. Porque se de fato a gente está tá com o evangelho, a palavra ela não tem, ela limpa mesmo, né? Quando você tem a palavra, você é limpo, automático. Você fala, meu Deus, isso aqui eu faço, isso aqui eu não posso fazer. A palavra diz para eu não fazer. A palavra não tem pronta, gente. Né? Agora, voltando um pouquinho para aquilo que você havia dito, né? Dos sinais que você está percebendo. Né? Os sinais, a gente tem que entender que sempre os sinais vão apontar para algo. Os sinais são sempre sombras. Tá? Então, ele sempre vai apontar para algo que Deus ou já está fazendo, ou começou a fazer, ou vai fazer. Bem, então, Jesus foi muito claro. Ó, vocês conseguem interpretar o tempo, mas não conseguem discernir. Né? Vocês conseguem discernir o tempo, né? Se vai chover, se não vai chover, mas não conseguem discernir esse tempo.
não consegue observar e identificar os sinais que estão acontecendo. E Jesus foi muito claro, porque ele falou que todos os acontecimentos são sinais. Agora, esses sinais têm que levar o nosso coração para onde? Tem que levar o nosso coração para a volta de Cristo. Tem que levar o nosso coração para o arrebatamento da igreja. Só que quem não estiver pronto, quem não tiver óleo na sua lâmpada, pode ter lâmpada, pode ser virgem, mas se não tiver óleo na lâmpada, e o óleo é a vida cheia do Espírito Santo, vai ficar. Gente, o meu marido trouxe uma reflexão que eu achei o máximo. Ele falou assim, amor, deixa eu falar uma coisa. As duas eram noivas. As 10 eram noivas. As 10 eram noivas. E o mais legal de tudo, que uma já estava com o óleo. Certo? Já estava com óleo. Ele já estava com óleo ali. Uma reflexão dele. E as outras foram o quê? Foram buscar óleo. E quem que tinha óleo? Que elas pegaram óleo. Se as 5 foram com o noivo, da onde que elas pegaram o óleo? E que tipo de óleo era esse? Eu falei assim, sai amor, que eu nunca parei para pensar sobre isso. De fato, elas foram pegar óleo, né? E o que fez elas perderem não é questão do óleo, mas é o tempo que elas perderam de não já ter o óleo. Exato. Porque depois ela foi pegar o óleo, mas já era tarde. O fato de você ter óleo, vamos colocar assim, o fato de ter óleo extra, o que é? Isso sim é planejamento, isso é organização, e isso é você se preparar. Porque o texto, né, da tribulação, aqui do sermão profético de Jesus, ele vai falar que não adianta a gente querer adivinhar o tempo que vai acontecer, ou o dia que Jesus vai voltar. Né? Pelos sinais, a gente observa que as coisas já estão acontecendo, de fato. Mas o dia exato da volta, que ele virá buscar a sua igreja, não tem como saber. Né? E ele não vai revelar para ninguém. Não adianta, você pode fazer contas, você pode ir lá para Daniel e contar semanas, você pode fazer o que você quiser. Ninguém que é esse que é o mal da humanidade, porque o homem, ele busca por isso, desde aquela época, o controle das coisas. Exato. E todo momento que ele busca, ele acha que ele encontrou, daqui a pouco ele vê que ele não tem controle de nada. Isso é o mais incrível de Deus, né? Essa pandemia é um sinal claro disso, né? Quando sim. Sim, porque estava projetado. Gente projetou viagens, gente projetou várias coisas. Jesus amado, pessoas, não me liguem agora. Depois eu ligo. Estou tentando fechar aqui. E ele projetou, muitas pessoas projetaram viagens, e a gente vê que a gente não tem controle de nada. De nada. Toda essa coisa, né, esses sinais, são para que a gente se prepare de fato. Nós precisamos estar prontos. Né? E eu vejo justamente que haverá um último grande avivamento, e nós estamos muito próximos disso. Né? No meu entendimento, esse grande último avivamento não será nos mesmos moldes dos avivamentos passados. Né? Deus vai usar grandes concentrações, Deus vai continuar levantando pessoas que vão concentrar muitas outras, tal, mas o grande avivamento não vai acontecer dessa forma. O grande avivamento, no meu entendimento, o governo das Escrituras, começam, por aquilo que eu já falei, um retorno à palavra, e todas as pessoas cheias da palavra de Deus, elas vão começar a anunciar as Escrituras com fidelidade. Voltar. Voltei. Desculpa aí, Jefferson. Imagina, cada pessoa cheia da palavra, ela vai anunciar as Escrituras para o seu próximo. E aí, todos vão ter a mesma mensagem. Todos que se voltam para Jesus, todos vão ter a mesma palavra. Todos vão falar aquilo que Deus está falando. E aí, que eu vejo daí, lá em Apocalipse, quando eu falo de voz de muitas águas, né, que a voz de Deus era como a voz de muitas águas, eu entendo também, né, que é a voz da própria igreja
em todo o mundo, falando a mesma coisa, tendo a mesma interpretação, sendo inspirado da mesma maneira, e em todo lugar falando aquilo que Deus está falando. Vós, Uhum. de igreja, no mundo todo, falando a mesma coisa, anunciando o mesmo evangelho. Entende? E aí que eu entendo que o Brasil vai, de fato, ou pode, de fato, ser esse grande celeiro. Mas é preciso voltar para as escrituras, é preciso se dedicar a ela, é preciso estar pronto para passar por tudo isso que Jesus disse que nós vamos passar, né? É Sim, preciso sim, estar sim. pronto para que, em meio a tudo isso, a gente não se torne um apóstata, ou seja, a gente não abandona a fé, porque muitos vão abandonar a fé em meio às tribulações, e vão abandonar a fé principalmente por quê? Porque acharam que não iam passar pelo que vão passar, não se Sim, prepararam sim. para isso, não estavam prontos. Então nós temos que entender isso. Nós temos a grande vamos falar de chave, porque eu não gosto muito de falar dessa coisa assim, colocar dessa forma, mas a grande chave é estarmos prontos, é estarmos prontos. Se, vocês que estão nos ouvindo aqui, ou que vão ouvir depois, né, se você crê que vai ser depois da tribulação, se vai ser antes, se vai ser no meio, não importa. O que importa é que você precisa estar pronto no momento em que Jesus voltar. Você tem que estar pronto. E é por meio de uma fé genuína, que é gerada pela nossa comunhão com o próprio Jesus, que nós vamos ter fé. E Jesus foi muito claro: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele não vai procurar, como a gente disse na primeira parte, né? Na Sim, primeira sim, sim. da questão das obras. Né? Nós temos que realizar as obras, nós temos que fazer aquilo que ele nos ordena. Mas ele não vai procurar as nossas obras. Vamos ver, ele não vai procurar assim, vamos ver quantas obras o Jefferson fez. Não, o que ele vai procurar no meu coração? Se há fé. Se eu estou esperando por ele, se eu estou mantendo a minha vida nele, se eu estou permanecendo nele. É isso que ele vai ver. É isso que ele vai buscar em mim. Depois é Sim. que ele vai falar: bom, vamos ver se você cumpriu com tudo aquilo que eu te mandei. Mas antes eu Aham. preciso ter fé no meu coração. E a fé, Uhum, uhum. como a própria Escritura diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é Então, tão, e é tão importante isso a gente entender, principalmente nesse tempo, é reacender a chama, né? E a esperança, o prazer de estar na presença dele, né? O prazer de estar na presença dele. Vocês estão escutando isso ou não? Só eu. eu estou ouvindo. Estou escutando isso o quê? Só É estou tipo escutando isso. só a minha voz. Só. Um barulho você não tá escutando. Não. Ai, que bom. Então sou só eu mesmo. Tá. É que estão me ligando aqui, mas eu vou continuar falando, focando, focando. E é importante a gente saber isso, de reacender a chama. Eu acho que esse é o tempo de a gente se voltar a Deus, né? Se voltar ao amor mesmo, aquilo que você disse, né? Que a gente precisa, como diz a palavra dele, a gente adorar a ele como ele deseja ser adorado, né? Como ele quer ser adorado. E eu refletindo sobre isso, Jefferson, me faz assim pensar, como que ele quer ser adorado? Ele chama a gente, né? Ele fala conosco, ele nos pede algo. E primeiramente acho que é a questão da obediência, né? De você estar em um lugar de obediência, né? Que eu acho que a obediência, ela também, ela linka muito com relação a isso, né? Escutar a voz dele. O filho, ele conhece a voz, né? Ele do seu pai, ele sabe como seu pai se expressa. Então, se a gente tem esses questionamentos a respeito do pai, eu acho que a gente precisa se voltar mais a ele, porque quanto mais a gente se volta a ele, mais ele começa a revelar algo no nosso coração, por meio da palavra, por meio, sei lá, de alguém. Às vezes a gente está andando na rua, a gente olha a flor e Deus, Jesus fala com a gente olhando para a flor que está ali. E eu acho que é isso que é bacana, né? Como que a gente começa a trazer, Deus começa a pedir coisas para nós, né, a obediência mesmo, aquilo que ele deseja. Eu acho que esse é o tempo da gente se voltar mesmo, o nosso coração para o Pai, né, para o Pai que é um Pai de amor e que deseja
resgatar os seus filhos, né, que deseja estar com os seus filhos. Que eu acho que isso é muito importante as pessoas saberem, entenderem isso. O primeiro passo para você saber como ele deseja ser adorado é você voltar a ele. É buscar ele no secreto, no seu Mateus 6,6, 6,6, né? Mateus 6,6, né? De estar ali, fechar a porta, entronizar ele, escutar ele. Às vezes você não sabe falar, se você não sabe falar com Deus, né? Tô falando para as pessoas ali, às vezes as pessoas não sabem falar com Deus, né? Se feche no seu quarto, né? Escute, né? Feche os seus olhos, entronize Deus, fala, Deus, eu tô aqui, o que que eu faço? Né? Eu quero me entronizar com o Pai. E aos poucos, quando você vai se caminhando, você vai buscando a Ele mesmo vai se revelar para você nesse secreto, né? É o que diz a palavra de Deus. Tudo é fruto do relacionamento. Tudo é fruto do relacionamento. Então, primeiro que Deus nos chama para um relacionamento com Ele, né? Mesmo Sim. através da missão, quando Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, acerca da oração, ele ampliou o patamar de relacionamento com Deus. Ele fala, quando vocês orarem, começa assim, Pai. Ou seja, já há um relacionamento de filiação ali. Saiba que você está falando com o seu pai. Primeira coisa que a gente precisa saber. Quando você orar, está falando com o seu pai. E aí, no meio do relacionamento, então, a confiança ela é desenvolvida. Porque você passa a conhecer com quem você está se relacionando. Quando você conhece, se a gente falar puramente no âmbito humano, né, quando você conhece com quem você está se relacionando, você tem duas opções. Você conhece a pessoa e fala assim, esse não dá para confiar. Né? Ou você se relaciona com a pessoa e fala assim, esse eu posso confiar. Né? Sim. E Deus é algo muito semelhante, porque a gente começa a se relacionar com ele se mostra para nós como pai, e aí então ele vai gerando no nosso coração, ou esse relacionamento vai gerando no nosso coração confiança e fé. E é justamente essa confiança que nos leva a obedecermos. A nossa obediência não é por medo, não é por obrigação, mas é uma resposta ao Deus que a gente conhece, ao Pai que a gente conhece. Então, eu entendo tudo? Não, A gente eu não não, entendo. a gente Mas nunca eu começa entendo o que eu tô obedecendo, falando. né? A gente nunca começa obedecendo, né? Não tem como. Não, porque A obediência, ela vai no ato conforme que você vai conhecer, você vai falar assim, não, eu tenho que obedecer. Você vai entendendo isso. Às vezes as pessoas assim, mas eu não consigo fazer, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo parar de fazer aquilo, isso tá difícil, né? Isso é um ato de obediência, mas a primeira coisa que ele pede é relacionamento, né? Você se relacionando, automaticamente você vai entendendo a importância de obedecer, né? exatamente. Né? Por exemplo, eu tenho filhos pequenos. Né? Então, se eles são como os meus eram, principalmente o Isaac, né? Como ele era quando eu era pequeno, muito agitado. Estou correndo, corre para lá, corre para cá, Sim. ninguém para de jeito nenhum. Né? E qual é uma das maneiras da gente acalmar a criança quando ela está muito agitada? Primeiro, a gente precisa estar calmo, a gente pega ela no colo, aí a gente abraça ela. E aí ela toda Sim. agitada, ela começa a sentir a nossa calma, e a nossa calma começa a ser transferida para ela. Aí aquela criança que está toda agitada ali e tal, né, ela começa a se acalmar, ela começa as batidas do coração dela começam a diminuir, e aí então ela entra num ritmo parecido com o ritmo que nós já estamos. O relacionamento com Deus também é assim. A gente Nossa, que chega lindo isso. com medo, a gente chega agitado, chega desesperado, e aí Deus fala assim, vem cá, senta aqui. Eu não consigo, não vai dar certo, isso, aquilo. Vem cá, senta aqui. E aí Deus... Vamos conversar. E aí no relacionamento, o nosso coração vai se acalmando. Vocês já leram? Eu estou falando para todo mundo agora, né? Vocês já leram o Salmo 73? Né? Asaf chega lá e fala, Deus, o que adianta eu te servir? Porque eu estou te servindo, mas o ímpio não te serve, não te ama, e tudo dá certo para ele, para mim não tem direito, não tem problema, eu estou cheio de problemas, estou cheio de dívidas, né? Não sei se ainda está aqui, está a minha amiga Andréa, né? que é consultora financeira, né? Ela cuida da consultoria financeira, então um monte de gente de dívida que descabela, né? Eu já até perdi os cabelos, e aí as pessoas ficam agitadas, aquela coisa toda, né? Como é que eu faço isso, aquilo? Ok, calma. Senta aqui, vamos conversar. O Asaf fez isso. Chega no meio do salmo, ele diz o seguinte, até
entrei na tua presença. Então, tudo aquilo que ele tinha, né, todo o conceito que ele tinha de que não adiantava ele servir a Deus, que não adiantava ele obedecer a Deus, quando ele entrou na presença de Deus, no relacionamento com Deus, aí a sua mente foi iluminada, o seu coração foi acalmado, aí ele entendeu o fim de todas as coisas. A mesma coisa na questão da tribulação, né? Voltando aqui para o nosso tempo. O nosso relacionamento com Deus é que vai nos preparar para suportarmos esse tempo de dor, de sofrimento, de perseguição e luta. Eu acredito. E um ponto, né, eu nem sei quanto tempo a gente ainda tem, mas um ponto importante... A gente tem 15 minutos. Tá. Um ponto importante aqui dessa questão da tribulação, que para mim é muito significativo se a igreja vai passar ou não. No sermão profético de Jesus, não há nenhum indício, Jesus não fala que a igreja não vai passar pela tribulação. Ele fala de se preparar, ele fala de todas as questões que vão acontecer, dos sinais, etc. e tal, mas não há nada que Jesus diga que a igreja não vai passar pela tribulação. Então, esse já é um ponto que, mesmo que as pessoas tenham dúvida, já devem pensar, peraí, se Jesus não falou, então eu tenho que me dedicar de outra maneira. Aonde que eu tenho que me concentrar? Eu tenho que me concentrar no meu relacionamento com Ele, eu tenho que me concentrar em estar firme na fé, eu tenho que me concentrar em estar cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, justamente para que eu não seja enganado, para que o meu coração não se perturbe, para que eu não me preocupe. É o que ele diz no sermão do profeta. É o que ele diz para os seus discípulos. Que eles não deveriam se preocupar e não deveriam se perturbar. Por quê? Porque ele está no absoluto controle de tudo. Ele é soberano, ele está no controle. Então, se ele está permitindo, ok. A Bíblia também fala, através de Paulo, que Deus sempre abre uma porta de escape para nós. Nós não somos além daquilo que nós podemos suportar. Então, se nós vamos passar, tivermos que passar pela tribulação, então, o que nós precisamos? Precisamos confiar em Deus, que no momento que estivermos passando por sofrimento, no momento que nós estivermos passando por dores, lutas terríveis, como jamais houve, jamais haverá, então, é esse relacionamento com Ele que vai nos manter de pé, que vai nos manter firmes, que vai nos manter perseverantes, que vai nos levar a uma vida tão constante, tão firme na rocha, que mesmo diante de todas essas coisas, nós não vamos desistir, nós não vamos abrir mão da fé, nós não vamos ser apóstatas, nós vamos continuar crendo no Senhor, continuar pregando o Evangelho, mesmo com toda a perseguição, mesmo com toda a luta. Você citou, né, a gente ainda tem uns minutos, você citou lá Apocalipse. Sim, pode. Uma coisa importante, fala da marca da testa. Né? É interessante porque a palavra usada ali para testa, né, é consciência, é a mente, é o local em nossa mente onde nós tomamos decisões. Veja, se a gente olhar o contexto que nós estamos vivendo, cultural inclusive, no mundo inteiro, nós vamos perceber que há uma transformação na maneira como as pessoas pensam. Então, as pessoas estão começando a aceitar tudo aquilo que contraria os princípios de Deus. Tudo que diz que nós não devemos abraçar, as pessoas estão aceitando em suas mentes, inclusive na igreja. Existem na igreja que estão absorvendo um padrão de pensamento, um padrão de raciocínio que é contrário ao padrão que Deus estabeleceu. Paulo fala que da onde vem a transformação? Vem pela renovação da nossa mente. Da nossa mente. A mente começa pelas Escrituras. Se nós não voltarmos para as Escrituras, a nossa mente vai ser conforme a mente do mundo. E a mente do mundo é contrária a tudo aquilo que diz respeito a Deus. E sabe, Jefferson, que você está falando, eu tenho minha empresa, que tem até o banner aqui, a Talent Multiplicator, que fala exatamente da base de Mateus 25, a base da construção dela, que fala a respeito da questão de multiplicar talentos. E eu trabalho com a questão da mentoria pessoal e de negócios também.
trabalho com empreendedores. E a gente percebe, eu percebo, que como é difícil a gente trabalhar a questão da mente que está condicionado a atitudes erradas. É um trabalho, porque assim, pensa assim, é uma construção por anos, desde a filiação, desde a questão lá da sua infância, e agora tem o trabalho de desconstruir. Então, quando a gente começa a, numa conversa, conversar com o cliente, a gente percebe que existe uma construção errada a respeito da pessoa dele, de quem ele é, né, o ser da pessoa, porque existe muitas coisas, desde agressão de infantil, psicológicos, e a gente vê pessoas de baixa autoestima, pessoas que não conseguem e que são pessoas vulneráveis e que que qualquer coisinha se compra, entendeu? Como se fosse muito fácil. A gente percebe assim que esse trabalho de construção, eu falo assim que é suar sangue mesmo, porque não é questão que a gente vá mudar. Eu não tenho poder de mudar. Eu sei que quem me ajuda em tudo isso é Deus, porque Ele é a base da empresa, Ele é a base do meu coração antes de começar em qualquer empresa, de qualquer negócio. E a gente percebe que as construções, elas já foram feitas dentro do psique, da mente dos seres humanos. E o mais difícil é a desconstrução e construir isso pautada numa verdade, que é a palavra de Deus. Né? Deus sabe, as pessoas sabem que eu não deixo de falar, eu não deixo de falar a realidade, né? Eu acho que Deus tem levantado muitos empresários, muitas pessoas mesmo desse ramo empresarial, e não tem se calado, tem falado mesmo sobre a palavra, porque a Bíblia ela é muito inteligente, ela nos traz umas sacadas assim maravilhosas. E o quanto é difícil, porque as pessoas elas estão sendo sim manipuladas, né? E o que me irrita, assim, que eu falo, quando eu falo me irrita, não é aquela né, de rejeição, isso que me irrita, não. É uma irritabilidade que eu tenho que me traz, assim, um comichão por dentro, né? São pessoas que são manipuláveis. Eu adoro que as pessoas elas pensem por si, que elas analisem por si. Mas o quanto é cruel isso, principalmente na nação brasileira, de pessoas que estão sendo manipuladas. Eu gosto de quando as pessoas passam por mim, ajudar elas a se libertar disso e elas se perceberem o quanto elas estão sendo manipuladas e elas não estão analisando o contexto, sabe? O contexto que elas estão sendo inserido, o que elas estão se alimentando que eu falo assim, do que elas estão lendo, pessoas que estão ao seu redor, o que essa e esse para mim é o meu maior desafio. Claro que eu não vou mudar a humanidade, mas assim, as pessoas que passam pela minha vida, elas precisam saber disso. Isso que você traz é algo tão sério que se as pessoas não se atentarem a isso, elas serão vendidas por qualquer coisa. Elas serão vendidas por preços baratos. Elas serão vendidas por qualquer realização momentânea, por qualquer prato de lentilha. Elas venderão aquilo de mais sagrado, que é a presença de Deus, é estar perto de Deus por qualquer prato de lentilha. Então, eu percebo isso é na minha realidade, isso é no meu dia a dia, isso é tão sério, né, que nós precisamos entender aonde nós queremos chegar, né, e a palavra ela é libertadora, por isso que muitas pessoas vão vir mesmo contra a palavra, contra a Bíblia, né, e a gente vê que a mídia fez isso por muito tempo conosco, né, os alimentos que foram vendidos para nós, que deteriorizaram nosso organismo fracionadamente, sabe? De tempos em tempos. Então a gente percebe que se as pessoas de fato não se despertarem, não começarem a ter a sua análise mesmo perante a Bíblia, fala a verdade assim, se a gente não tiver Jesus, a gente não vai conseguir isso. A gente vai ser manipulado. Não é verdade? Exato. Você me fez lembrar de Hebreus 5. Né? Hebreus 5, versos 13 e 14. Olha só o que está. É justamente isso que está falando.
de alimento e fala da mente. Né? Fala assim, no verso 13: qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Verso 14, para mim é o que mais que é o mais contundente. Mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática, têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Faculdade É aqui Hebreus 13. é Hebreus 5, versos 13 e 14. 13. Eu vou anotar aqui, porque isso aqui vai ser minha base de tudo. E eu tinha lido e eu não lembrava exatamente onde estava. Isso vai ser vai ser a base das mentorias, porque para mim isso aqui é libertador. Sim, e faculdade aqui não é o curso superior que a gente faz. Faculdade é a capacidade de pensar, é a capacidade de raciocinar. Onde nós tomamos, no grego, né, a sunese, né, é onde nós tomamos as decisões. É onde tudo é transformado. É o que Paulo fala lá da transformação da mente. É nessa área da nossa consciência que isso acontece, essa transformação. Então, fala que pela prática, prática do quê? Prática da palavra, do alimento que nós recebemos. Né? E é muito interessante essa analogia da palavra com o alimento. Porque quando a gente ingere um alimento, aquele alimento passa a fazer parte de quem nós somos. Né? E a Bíblia fala que nós devemos, Deus fala que nós devemos nos alimentar com a palavra. A palavra tem que tornar quem nós somos. É a palavra que torna quem nós somos. Então, se eu não me alimento com a palavra, eu vou me alimentar com outras coisas, com outras iguarias, com outras lentilhas, né? A gente vai se alimentar com alimento estragado. E o alimento estragado vai tornar quem eu vou ser. Mas o alimento sólido, o alimento puro, o puro alimento que vem pela escritura, eles me fazem ter faculdades, um padrão de raciocínio, um padrão de pensamento que é conforme a palavra. E esse padrão de pensamento é elevado. Esse padrão de pensamento, lembra de Isaías, quando Deus fala que os meus pensamentos são mais altos que os seus? São mais altos. Quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus, o que acontece é que ele vai nos trazendo progressivamente para a sua maneira de pensar. Paulo disse o seguinte: nós, porém, temos a mente de Cristo. De Cristo, nossa. O relacionamento com ele. Uhum. E sabe que isso é muito lindo que você está falando, porque quanto mais, se nós queremos nos libertar de manipulações, primeiro nós precisamos ter esse vínculo forte com Cristo, e nós só temos esse vínculo forte com Cristo por meio da palavra dele. Agora sim, eu quero te fazer uma pergunta. O que nós podemos deixar de conselho, o que você deixaria de conselho para as pessoas que estão se convertendo agora? Porque elas não têm manuseio da palavra do Senhor. A gente percebe que, infelizmente, gente, eu já peguei cada caso, assim, que eu falo, meu Deus, mas eu fui aconselhada assim, Sueli, eu fui aconselhada, eu falei, meu Deus. E dá dó mesmo. Existem pessoas assim que eu falo, Deus, às vezes eu fico desesperada, eu falo, Jesus, o que eu faço? Né? Então eu acredito que se chega na minha mão pessoas assim é porque eu quero, e eu gosto de criar seres pensantes, porque Deus não é um Deus manipulador, ele não quer que a gente seja manipulado por ele, senão ele faria máquinas, né? Ele nos deu autonomia para a gente pensar, para a gente escolher, para a gente, né? Mas ele deixou um manual, né, para que a gente pudesse ler. O que você deixaria de conselho para essas pessoas que acabaram de aceitar Jesus, ou que de fato, porque às vezes elas estão debaixo de um ensinamento que não é bíblico, que é fora de contexto bíblico, ou de lideranças manipuladoras e que pensam só em dinheiro. A gente sabe que tem isso, e a gente sabe que Deus está trazendo um novo para a igreja dele, mas o que você deixaria como base para essas pessoas? Em primeiro lugar, né, é se voltar para as escrituras. Mas eu não entendo. Ok, você não precisa entender tudo, mas comece pela palavra. Então, eu aconselho sempre, em questões assim, eu falo, olha, comece lendo, por exemplo, no Novo Testamento, comece lendo João, o Evangelho de João, e
vai intercalando com a leitura do Salmo. Por que João e Salmo? Em João, Jesus se apresenta como Deus. Okay? Jesus se apresenta como Deus. E João vai trazer essa linha para todo o seu evangelho. O Salmo, ele vai trazer para nós, ele traz para nós, não só a questão da adoração, mas ele vai dar para nós vocabulário para que possamos orar, porque a gente não sabe como orar. Mas se nos Nós somos ensinados ali, né? Os salmos, eles nos ensinam a orar e nos ensinam a adorar, que são as bases do nosso relacionamento com Deus. Né? Então, em João, a gente aprende que Jesus é Deus. No Salmo, a gente vai aprender como falar com esse Deus que é o nosso Pai. E no Salmo, dois fundamentos dos Salmos que percorrem todos os 150 Salmos primeiro, a lei, que é a palavra de Deus. Eu não estou falando de livro, estou falando da palavra de Deus, que é a lei. A lei está em todos os 150 Salmos, e os 150 Salmos também são fundamentados pela mensagem do Messias. Então, o Messias está nos 150 Salmos, e o Messias é Jesus. Então, nós vamos encontrar a palavra de Deus e vamos encontrar o próprio Jesus no Salmo. E isso vai trazer fundamento para que, se você ouvir uma mensagem, uma palavra, um ensinamento que não é bíblico, você vai ter fundamento bíblico para, no mínimo, falar, mas o que a palavra de Deus nos diz assim, assim, assim? Vai te levar a pensar, a raciocinar de acordo com as Escrituras. Então, comece com João, o Evangelho de João e o Salmo. Leia diariamente o Salmo, ore o Salmo, algo que também a gente perdeu. Devemos orar o Salmo, porque o Salmo é o próprio Jesus orando através do salmista. Então, se João fala que na sua carta, ele fala que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, nós vamos ter as nossas orações respondidas. Se Jesus ora através do salmista, então, se nós orarmos o Salmo, nós vamos orar porque Jesus, com as palavras do próprio Jesus. Então, nós teremos a certeza e a convicção de que Deus está nos dando. Comece com João, o Evangelho de João e o Salmo. E conforme você vai crescendo nessa progressão de conhecimento de Deus, então você vai identificar se aquilo que estão ensinando é do Senhor ou não. Porque é justamente na palavra que você aprende a ouvir a voz do seu pastor, daquele que te salvou, daquele que morreu lá na cruz por você. E quando você ouvir uma voz estranha, você falava, peraí, não foi esse que morreu na cruz por mim. Não foi esse que encarnou e pagou pelos meus pecados. Não foi esse que pagou a minha dívida. Eu conheço a voz do meu pastor. Porque eu leio a Bíblia. Eu sei como ele fala. Eu sei o que ele fala. E isso vai gerar paixão por Deus, vai gerar paixão por Jesus e vai te encher do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ninguém vai te enganar. Ninguém vai. Ai, que delícia, né, gente? A gente já tá no finalzinho. Nossa, Jefferson, que gostoso esse bate-papo, sabe, gente? Então, busque a palavra de Deus, fique aí a dica, leia lá João, os Salmos, e bora crescer mesmo, né? Vamos crescer para que você não se confunda qual que é a voz dele, né? Não se confunda, não busque você. Sim, você vai buscar, né? Você pode buscar sim. Agora nós temos aquela igreja, aquela Bíblia também, que é a nova tradução da linguagem de hoje, né? Que traz assim, mas não fique só nessa linguagem, vá na outra linguagem também, nas outras linguagens, para você tirar a base, né? E quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai tendo essa sede, né? E a gente vai ficando curioso, né? A gente vai ficando curioso. A gente já está acabando, Jefferson. Eu quero te agradecer de todo o coração mesmo essa disponibilidade. Eu tenho certeza que, assim como eu, cada um desses participantes cresceram cada vez mais. Isso é tão bom. Vocês gostaram? Estão gostando, gente? Vocês têm alguma perguntinha? Ainda dá tempo. Vocês têm alguma perguntinha? Coloque aí, tá bom? A nossa live vai estar salva, já está salva já a primeira live lá, tá? A Grande Tribulação parte 1 e agora a Grande Tribulação parte 2, tá bom? E você pode colocar ou mandar no direct pro Jefferson para mim. Nós estamos em 27, 26 segundos, 24. Muito obrigada mais uma vez, tá bom, Jefferson? Obrigado, foi demais. Adorei. Obrigado mesmo pelo convite e privilégio.
Deus Que abençoe bom, a Deus